Palestra dada por Das Carlos em 17 de setembro de 1990. Lemos na Bíblia que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ele criou o homem. A quem ele disse isso? Claro, aos santos arcanjos dos elementos. Esses santos arcanjos eram e são deuses. Há apenas um Deus em sua multiplicidade, o que significa que em Deus, no ser absoluto, existem seres, deuses, fazendo sua multiplicidade. E esses deuses, de acordo com a forma como se expressam na criação, são classificados em determinadas ordens. Claro, conhecemos os arcanjos, os senhores dos elementos. Miguel é o senhor da luz e do fogo. Gabriel é o senhor da água, dos líquidos e do céu. Rafael é o senhor da energia eletromagnética ao redor do planeta e no espaço. Uriel é o senhor da coordenação e harmonia, equilibrando os elementos. Claro, existem outros arcanjos, outras ordens arcangélicos no ser absoluto, seu Espírito Santo. A religião cristã acredita em um Deus em sua trindade como Logos e como o Espírito Santo, um triângulo com lados iguais. Mas diremos na análise do símbolo da vida. Agora, esses senhores dos elementos são muitos em cada ordem, o que significa que existem bilhões de Micaéis, bilhões de Gabriéis, bilhões de Rafaéis ainda, todos vibram na mesma taxa de vibração como um. Esses mistérios devem ser conhecidos pelos experientes, pelo círculo místico da verdade. O que é um ser humano? Todos os seres humanos são deuses. São arcanjos pertencentes à evolução humana. Cristo disse: vós sois todos deuses, filhos do Todo-Poderoso. Portanto, está em nossa religião. Claro, isso está escrito na Bíblia. Qualquer um pode ler. Mas qual é o ponto disso? Aqueles que escreveram, sabiam a realidade, a verdade por trás disso? O que é um ser humano na realidade, como o conhecemos hoje? Dissemos que ele é um Deus. Ele é um Deus expressando sua divindade. Ele é um Deus espírito-alma. Ele é o sopro de Deus, porque podemos ler na Bíblia que ele soprou em um ser humano que se tornou uma criatura viva. O que é uma criatura agora? O ser humano. Então, um ser humano é um espírito-alma ego consciente, ou melhor, um ego superconsciente, eterno. Nós, como espíritos almas egos, nunca nascemos e nunca deixaremos de existir, porque estamos na multiplicidade de Deus. Somos o sopro de Deus que existe no ser infinito. Esse sopro de Deus criou o homem, um ser humano. Mas, como ser humano, o que somos? Como ser humano, somos o microcosmo e o ser infinito é o macrocosmo. Façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança. É por isso que os místicos chamam um ser humano de microcosmo e o absoluto. Ser absoluto o macrocosmo. E, como o ser absoluto tem sua trindade, nós também temos Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que somos? Somos almas espíritos egos. Somos uma alma personalidade, humana, e somos a personalidade presente vivendo em nossos corpos materiais. Assim, o ser absoluto em sua multiplicidade é como nossos corpos materiais com suas células. Quantas células temos em nosso corpo? Muitas. Agora, no ser infinito absoluto, as galáxias, os sistemas solares têm como nós, além de nossos corpos materiais, os chamados corpos psíquicos. E, claro, assim como temos nosso corpo noético, todo corpo celeste material, planeta, satélite, sistema solar, tem sua contraparte noética. Aqueles que estudaram coisas falam sobre 7 céus. Podemos estudá-los como os mundos separados de várias dimensões. Podemos ver as coisas cientificamente agora, não apenas do lado religioso. O que são esses 7 céus? São estados e condições de vida. O que Cristo disse? O reino dos céus está dentro de vós. Quem realmente entendeu essas palavras de que o reino dos céus está dentro de nós? Dentro de nós, como? Como o corpo material. Não isso, claro. O que há dentro de nós? O que somos que o reino dos céus está dentro de nós? Claro, as consciências espiritual alma ego. Mas você deve descobrir quem realmente somos pela autorrealização. Por quê? O que somos? Se eu perguntar a qualquer um de vocês, você me mostrará seu corpo material e dirá o eu. Mas eu digo ou não, isso não é você. O que você está me mostrando é seu corpo, não você, não seu eu. Então, se quisermos conhecer a verdade, devemos começar pela autoanálise e estudar nosso verdadeiro eu para ver o que realmente somos. Mas isso requer tempo e sinceridade. Nós, como personalidade presente, temos que descobrir quem realmente somos. O que podemos encontrar com o tempo? Apenas a verdade e a realidade que lemos na Bíblia Sagrada. Podemos entrar em contato consciente, com os santos arcanjos, nossos irmãos. O que encontraremos então? O que esses santos arcanjos estão trabalhando em nossos corpos, em nosso corpo material, em seu chamado duplo etérico, em nosso corpo psíquico e seu duplo etérico, e em nosso corpo noético e seu duplo etérico. Não é um problema ir longe demais e se comunicar com eles. Agora, o que os místicos, buscadores da verdade sabem depois de sério estudo, observação, concentração e meditação? O que eles sabem sobre os arcanjos? Dissemos que sabemos sobre os arcanjos o que diz respeito ao homem, à criação e aos nossos corpos. Existem outras ordens de arcanjos e na próxima vez. Se sabemos algo sobre eles é através dos arcanjos dos elementos. Estes são os tronos, as autoridades e as principaldades. Essas ordens não são fáceis de contatar. Agora, o que sabemos?
Quando um homem-deus tem um homem-deus, não o Deus-homem, houve apenas um Deus-homem, Josué o Cristo, todos os outros de nós são homens-deuses, e deuses que estão descendo para, através de encarnações e evolução, alcançar a realidade, por altas autoridades e inteligências, revelou parte da verdade, se não toda a verdade, porque, mesmo que eles fossem revelá-lo, não estaríamos em condições de entendê-lo, que quando um espírito alma ego, homem, e deve ser humanizado do estado divino, ele é acompanhado por um dos arcanjos dos tronos. Chamamos ele de Metatronius. Esse arcanjo é egoificado. Egoificado? Tornando-se um com a espírito alma para ser encarnado. Tornando-se seu duplo. Egoificado. Ele é nosso anjo da guarda em todas as nossas encarnações e mesmo depois de voltar para casa para nosso estado. Claro, alguns que entram em contato com seu anjo da guarda me perguntaram: o nosso anjo da guarda é o que você chama de nosso eu superior? Eu digo, não. Porque não há um eu inferior e um eu superior. Existe um eu expresso de várias maneiras e graus. Não existem eus inferiores e superiores. Tenha isso em mente. Então, o anjo da guarda, o Metatronius, é uma entidade espiritual uma diferente egoificada conosco. Não por sacrifício, mas por amor. Esta é a maior expressão de amor. Agora, ele foi o primeiro a ouvir Deus dizendo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Logo, os arcanjos dos elementos, um de cada ordem, vieram ajudar, cooperar e começar, de acordo com o plano divino, o homem divino, a construir os corpos em que esse espírito alma ego se expressará. Então, eles começaram o trabalho sob a supervisão do Espírito Santo, usando a sabedoria total do ser infinito, a ideia do homem, para criar seres humanos. Assim, um ser humano é uma criatura. Vocês como seres humanos são criaturas. Mas vocês como espírito alma ego são deuses, imortais. Agora uma nova condição é criada. O ser humano. Então, temos uma dupla expressão do eu. Estamos vestidos com os corpos. Assim, esses santos arcanjos dos elementos começam a criar os átomos com os quais construirão os corpos, vestindo a ideia do homem com sabedoria total. Primeiro, eles criam o corpo noético, depois nele, o chamado corpo psíquico, e neles, os átomos físicos, o corpo físico. Agora, cada um de vocês, agora, neste momento, desperto no que vocês chamam de consciência cotidiana comum, está vivendo ao mesmo tempo em 3 corpos, em um corpo material, em um corpo psíquico e em um corpo mental. No entanto, quão ativos eles são? E quem está vivendo lá agora? Você está criando uma nova ego-personalidade, sua personalidade. Sua personalidade não é Deus, mas tem Deus nela. Claro, isso deve ser conhecido pela autoanálise. Quando digo autoanálise, não quero dizer analisar a personalidade presente, mas sim conhecer, profundamente em meditação, concentração e contemplação, todos os seus corpos, sua natureza, sua expressão e como usá-los. Se, conhecendo como usá-los, você sabe quem é você usando-os. Não há outra maneira. Então, um pesquisador após a verdade, um professor, dascalos, depois de conhecer todas essas coisas, seu dever é ensiná-lo. Ensinar a cada ser humano como uma personalidade presente quem é essa personalidade. Às vezes eles me perguntam: bem, já que a personalidade, nossa personalidade, é um produto e uma criação no tempo e no espaço, mudando o tempo todo, qual é a utilidade de se importar tanto com essa nossa personalidade presente? Qual é a prova de que não somos apenas isso, mas também o espírito alma ego consciência? Claro, você tem que trabalhar por isso. Dascalos vai te ensinar o caminho de como fazer isso, e a verdadeira maneira de meditar, não apenas meditar simplesmente sobre assuntos sem objetivo, a verdadeira meditação, concentração e observação para encontrar a verdade. É por isso que todos que pertencem aos nossos círculos são chamados de buscadores da verdade. Não temos outro nome. Apenas mostramos o que somos, buscadores da verdade. Então, o que sabemos agora, não teoricamente, mas praticamente? O que podemos saber? Primeiro começamos com nosso corpo material e estudamos o que ele é. Como funciona. E o que descobrimos? Que sabendo ou não, funciona perfeitamente. É feito de muitos, muitos órgãos. Está funcionando à sua maneira. Por quem? Só por acaso? Não podemos ter nenhum trabalho a menos que um trabalhador trabalhe nele e tenha o material para trabalhar. Então, logicamente agora, sabemos que outras inteligências, além da nossa inteligência como ser humano, como personalidade, estão trabalhando em nosso corpo material. A cada momento, quer estejamos como personalidade acordados neste corpo material ou dormindo. Eu diria que durante o tempo em que dormimos como personalidade presente, esses santos arcanjos dos elementos encontram a oportunidade de trabalhar mais eficazmente para curar doenças, fechar e curar feridas, quer você saiba ou não. Então, por observação agora, que falta às pessoas comuns, ou você começa a ver as coisas e começa a meditar, e mais o que está acontecendo neste corpo que eu chamo de meu, ainda, é meu. Eu vivo neste corpo por autoridade ou por misericórdia e graça? Você não está vivendo no corpo material por autoridade, porque não sabe nada sobre ele, os homens comuns, e não faz nada pela vida do corpo material. A vida do corpo material é independente da vida de nós mesmos como personalidade presente. Então, por observação, meditação e pensamento correto, começamos a ver o que está acontecendo em nosso corpo material. E o que você descobre? Que órgãos e partes no corpo material são protegidos de acordo com o trabalho que estão fazendo, mais ou menos. Você encontra o cérebro material, os 2 lobos, o encerrado na cabeça, uma caixa feita de ossos. Proteção suficiente. Você vê os olhos nas cavidades para serem protegidos. Você não os vê, fora. Por quê? Você vê os pulmões e o coração, eles precisam de menos proteção do que o cérebro.
Para eles, para as glândulas e para tudo no peito, as omoplatas nas costas e as costelas na frente são suficientes. As costelas são para proteção. Menos proteção do que a proteção do crânio. Claro, os intestinos, o abdômen, o fígado e o baço são protegidos. Na parte superior pelas costelas e na parte inferior pelo peritônio, o que é suficiente. Eles precisam de menos proteção do que os pulmões e o coração. O peritônio é o suficiente. E assim, vemos pela observação que cada órgão funciona da maneira mais sábia para manter o corpo vivo e manter você, agora, como uma personalidade presente, uma criação no tempo e no espaço, vivendo nele. Por quê? Por que nossa personalidade presente é tão valiosa? Para que os santos arcanjos dos elementos criem um corpo para ela viver nele. Mas, agora, quem criou a personalidade presente? O que é a personalidade presente de um homem ou uma mulher? Quais são as expressões de uma pessoa, suas emoções, seus desejos, seus pensamentos? Então, esses arcanjos construíram os duplos etéricos, os moldes, nos quais e pelos quais o corpo relativo será mantido em boa ordem. Eles fazem o duplo etérico do corpo material. As pessoas comuns não sabem disso, embora o usem inconscientemente. Os buscadores da verdade sabem disso, dominam e trabalham com ele. Dissemos que as emoções são, o que chamamos, o corpo psíquico e seu duplo etérico. Esse duplo etérico e o corpo psíquico devem ser conhecidos e usados corretamente pela personalidade presente agora, assim como com o corpo noético, ou o corpo mental. São Paulo mencionou esses três corpos em suas cartas porque os conhecia praticamente. E disse, envia um homem que alcançou o terceiro céu. Era ele. Ele sabia, mas não podia revelar mais ao público. Agora, o que é nossa personalidade presente? A soma total de nossos pensamentos e de nossas emoções, seja como pensamentos e desejos corretos ou como fraquezas, compondo uma espécie de autoconsciência que chamamos de egoísmo. No entanto, ele não pode existir a menos que tenha, como espinha dorsal, a alma. Então, sua personalidade presente é também a alma mais o corpo mental e o corpo psíquico, vivendo no corpo material, ou fora dele. Toda noite você está fora do seu corpo, dando assim tempo aos santos arcanjos dos elementos, nossos irmãos, para trabalhar e reparar o dano que você causou, pela maneira como você está vivendo, em seus corpos materiais. Esta é a causa das doenças. Um homem personalidade presente está fazendo um uso muito, muito ruim do corpo material em que lhe é permitido viver. Ele não está fazendo nada por ele, exceto causando danos, interferindo no trabalho dos santos arcanjos. O buscador da verdade deve saber tudo isso por observação, meditação e concentração. Então, somos também uma personalidade presente, e embora sejamos uma criação no tempo e no espaço. Não diria que é sua. Backbone é a alma, vou dizer que é o coração. É o coração que faz sua personalidade presente viver. É você como a alma. O que significa que você, como personalidade presente, deve descobrir isso. Você deve meditar e descobrir que o meu pequeno eu, uma expressão, não uma criação, ou no tempo e no espaço, afinal, sou eu mesmo. Eu sou isso. Então, minha personalidade presente é pelo menos divina, não importa que eu a tenha tornado muito suja e diabólica às vezes. No entanto, eu sou isso. E, pela minha meditação agora, encontro o caminho de volta à minha natureza. Onde voltar? Para a minha natureza, para o que eu sou. Cristo disse, do perecível deve tornar-se imperecível, e o mortal, e isto significa a personalidade presente, ou tornar-se-á imortal. Agora, vendo isso, não há razão para isso. Como isso é possível? Até mesmo alguns clérigos dizem, bem, você vê, Cristo. Eu estava discutindo outro dia com um bispo, Didascali, como você explica essas coisas mais inexplicáveis? Como o mortal pode se tornar imortal? E como o perecível pode se tornar imperecível? Eu expliquei a ele o que eu quis dizer. Oh, agora há um significado. Há razão. Então ele disse o que sou nesses dois casos. Minha personalidade presente? De acordo com a maneira como pensam, um ser pecador e também um Deus, sabendo tudo. Eu disse, olhe aqui, você é uma linha como uma personalidade presente com duas pontas. Não pode haver linha sem duas pontas. Não pode haver personalidade a menos que seja a personalidade presente e você mesmo como a alma. Um lado da linha é dourado, brilhante, brilhante e limpo. O outro lado, do meio da linha, tem muitas outras cores, as qualidades da personalidade presente de cada ser humano, até mesmo cores escuras e sujas. Então, você é uma linha. Oh! Você é toda a linha. Bem, às vezes, metade da linha, do meio até o ponto sujo, se retrai. Agora essa parte da linha, metade dela, com muitas cores, dividimos em três partes, o noético, o psíquico e o corpo material. Então, você tem que retirar esse ponto para o meio da linha. E então? Então, volte, com cores mais claras. E então? Então, volte, apenas para se estender. Isso significa, reencarnações. Oh, então há um sentido para a reencarnação? Claro que sim. Então, essa parte da linha, se estendendo e voltando, tem um novo ponto. Não o ponto saindo e voltando. O ponto que permanece. Agora você tem uma linha com dois pontos brilhantes. Esse ponto, se estendendo e voltando, é condicionalmente mortal, mas, em certo sentido, imortal, condicionalmente mutável, perecível, que se tornará imperecível, carregando consigo todo o conhecimento das experiências que obtém como uma autopersonalidade. Agora, acho que deixei isso claro, teoricamente, mas você tem que trabalhar nisso na prática, para você mesmo.
Porque, a menos que você faça isso, você não pode encontrar a verdadeira relação entre você como espírito-alma, Deus, e seu ego-personalidade presente. Mas, depois de experimentar muito, limpar a personalidade presente, encontrando-se, que você é você onde quer que esteja, não um espírito eu inferior ou superior, você é apenas um eu, estendendo seu eu nos mundos da matéria e da existência, ou se retirando dele. Você é imortal. Mas, necessita-se de tempo. Diga-me, o que você quer dizer com tempo? Algumas semanas de experimentação? Talvez alguns meses ou alguns anos. Eu disse, e não. Séculos. Porque, em cada reencarnação, sua encarnação ou sua, você tem que passar as lições que obtém de uma reencarnação para outra. Mas quem está reencarnando então, já que meu eu como personalidade do presente, uma criação do tempo e do espaço-lugar, estou mudando o tempo todo? É apenas esse ponto se estendendo e voltando. Sua personalidade permanente, ou sua personalidade da alma. Então, você deve perceber que você é a personalidade alma-ego. Isso é o que eu chamo de verdadeira autorrealização que precisa, como eu disse, de séculos. O que aprendemos em cada encarnação? Há algum significado na parábola de Cristo, a parábola do filho pródigo? Claro que sim. É a luz da verdade nessa parábola. As parábolas do Homem-Deus, Joshua Cristo, são muito preciosas, dando todas as informações em seus contos. É por isso que eu sugiro o tempo todo que o melhor amigo do buscador da verdade é o Novo Testamento. Não há necessidade de correr para filosofias orientais. Você tem tudo no Novo Testamento, embora muito tenha sido tirado, e muito ainda está nele. Você pode encontrá-lo. Não quero dizer que você não deva ler livros do Oriente, os Upanishadas e tudo isso. Há muita sabedoria neles. O que eu disse é que não há nada neles que não esteja no Novo Testamento. Não disse que as flores do jardim dos nossos vizinhos não são boas ou menos bonitas que as nossas. Eu disse que temos flores da mesma ou talvez até melhor qualidade em nosso jardim. Então, você não deve ter xenofobia. O que há de errado em fazer comparações? Me deixa feliz que realmente essas pessoas lá encontraram a mesma verdade que estamos encontrando aqui. Sim, com esse ponto de vista você está certo. Eu mesmo estudei a filosofia oriental. Então, quem está interessado em saber o que é a verdade, e o que é a verdade? Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Significado dele mesmo como Logos no ser absoluto. Então, qual é a verdade? Vida. Alguém pode perguntar por que devemos acreditar em Deus? Não vemos Deus. Eu digo, quem disse que você não vê Deus? Claro que você vê Deus e pode ouvir Deus. Foi em uma palestra, onde você viu Deus. Eu disse, definitivamente, eu vi. O que Cristo diz? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ele mencionou o coração? Você quer ouvir Deus? Aquele cara disse, sim. Deite-se na cama. Feche os olhos. Coloque a mão no peito, acima do coração. O que você ouve? Nada. Tem certeza? Você não ouve seu coração batendo? Ele disse, sim, claro que sim. Por quê? É só meu coração batendo. Quem faz seu coração bater? Quem te dá o coração? Você não pensou nisso. Deus. O que isso diz? Eu amo e você vive. Eu te amo e você vive. Você não consegue traduzir o que ouve por causa de sua mente derrameira. É isso que ele diz. Eu te amo tanto, você vive. Onde você quer encontrar? Deus. Deus é vida. Em toda parte. Vida em você e ao seu redor. Que outro tipo de Deus você quer encontrar? Deus é vida. Porque Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em que você acredita? Eu disse, como um dignitário. Então, ele perguntou, Deus é só vida? Eu disse, com todas as suas características, o que significa amor. O que é amor? Vida. Amor, no mundo material? A lei da coesão e atração, isso não é amor? E, como temos isso, não poderíamos ter matéria a partir da energia? Não, claro. Então, a lei da coesão e atração é amor no plano material. Então, vida e amor são sinônimos. O que é amor agora entre os seres humanos? O que Joshua, o amado homem-deus, ensinou? O que ele ensinou? Amor. Essa lei no plano psíquico, o plano emocional. O que é a coincidência de pensamentos? Amor. A lei da atração. Mas agora temos que ver as coisas de um ponto de vista diferente, não apenas do ângulo do nosso interesse pessoal. Porque, a partir do nosso interesse pessoal, medindo as coisas com aquela medida egoísta de nossa personalidade, distorcemos o significado de tudo. Distorcendo o amor em um relacionamento de personalidades, na família, na comunidade, em todos os lugares. Podemos encontrar o que está errado, de inimizade, conflitos na família. Um homem afirma amar muito sua esposa e, talvez, um dia mate. Por quê? Uma mulher ama muito seu marido e seus filhos, mas os tortura a cada momento. Como essa mulher os ama? Se você perguntar a ela ou você realmente os ama, ela diria, claro que sim. Mas você está torturando eles. Eles não me obedecem. Eles não ouvem o que eu digo. Eles não fazem o que eu quero que eles façam. Então você não os ama se os tortura, os pune, porque eles não fazem o que você quer que eles façam ou o que quero dizer. Os seres humanos amam por reflexão.
Ame o que satisfaz seu egoísmo e sua maneira de pensar. Isso é amor? Sim e não. Vou dar um exemplo muito pobre. Suponha que você precise, em uma noite de inverno, ter fogo para se aquecer. Isso é o que acontece com muitas famílias em todo o planeta. Você pega um pedaço de madeira, acende uma fogueira e ela queima. Então, ele emite fumaça que deixa seus olhos molhados. Você está sentado em volta dela por necessidade de se aquecer. Se eu lhe fizer a pergunta ou isso é luz e fogo, você dirá, claro que sim. Mas, claro, não é a luz e o calor do sol. Está mudando o tempo todo deixando seus olhos molhados. Esse é o amor que certas pessoas estão expressando e esse tipo de amor está causando dor, agonia. Agora, analisem em vocês mesmos o que é o amor em vocês em relação ao seu próprio povo, as pessoas que vocês dizem amar, pais, esposa, marido ou filhos. Isso é realmente amor? Ou apenas uma expressão de seu egoísmo, que precisa ser dominado e depois morto? Temos que matar o egoísmo em nós se quisermos ver a luz da verdade. Agora, além disso, chegamos à lição do que devemos aprender, tendo certas verdades prontas para trabalharmos nelas. O que é realmente nosso corpo material em que vivemos? Qual é nossa relação com nosso corpo material e quais são as causas das doenças? E como podemos, removendo as causas, remover as doenças, que esse é o dever dos chamados psicoterapeutas e curandeiros psíquicos. Eles precisam saber muito, estudar, para poder afirmar que são bons psicoterapeutas. Em segundo lugar, devemos saber o que é nosso duplo etérico, o duplo etérico de nosso corpo material, em nosso corpo material. Você o usa subconscientemente dia e noite, sem saber de sua existência, se ele está lá, e como usá-lo. Claro, com o tempo você aprenderá as qualidades desse duplo etérico. Aqueles que sabem vão te ensinar que esse duplo etérico do corpo material é o molde em que o corpo material é construído. Toda molécula, toda célula sanguínea, todo átomo em seu corpo material tem seu duplo etérico. Isso é o que você chama de energia no corpo material, chamamos de vitalidade etérica. Praticando, claro, classificamos em 4 partes. O éter criativo, que está sob a supervisão do Espírito Santo e dos santos arcanjos dos elementos. Ao ser capaz de conhecer esse éter criativo, você entra em contato consciente com os santos arcanjos dos elementos. Uma parte dele chamamos de éter estético, o éter que dá sensação. Seu sentimento de que você está vivo. Você está usando esse éter sem saber de sua existência e como faz isso. Então, as pessoas estão vivendo subconscientemente e não conscientemente, e depois, conscientemente. Então, o éter cinético, da palavra kinesis, palavra grega que significa movimento. Você usa o tempo todo. Com essa energia você pode levantar seu corpo e se mover, usar qualquer parte do seu corpo material, pés, mãos, mas, em vez de fazer algo de bom, você está fazendo algo inútil. Em vez de trabalhar você está batendo, em vez de fazer algo de bom você está chutando. Então, você tem que conhecer essa natureza do seu duplo etérico, que eu chamo de movimento, o éter cinético. Agora, o que você sabe, subconscientemente, é apenas mover seu corpo material e causar um movimento de certos órgãos de seu corpo material. Você vai aprender, a fixar um ponto em seu corpo e movê-lo, você mesmo, em seu corpo material, usando seu éter estético, sentindo que está fazendo isso. Você pode fazer isso por concentração, observação e meditação no corpo, no duplo etérico. Então, quando você aprender a se mover dentro do seu duplo etérico do corpo material, você pode entrar em contato com os órgãos em seu corpo material. Você começa a ganhar o que eu chamo de visão interior, clarividência, subconsciente no início. Você tem que desenvolvê-lo para clarividência consciente estudando e sabendo como usar o duplo etérico como éter de impressão. Isso significa visualização. Aprendendo a arte da visualização, você usa a mente como éter de impressão. Quem? Você como personalidade do presente. Então, você tem todas as possibilidades e probabilidades de se expressar, além de uma criação de tempo e espaço-lugar, como uma alma. De que maneira? Expressando uma vontade. Seu poder de vontade. E, avançando e avançando, você começa a se conhecer, quem você é. Agora, quem é você? Quem você pensou que era? Uma pessoa do sexo masculino ou feminino com um nome masculino ou feminino, George, John, Marie, Ellen. Isso você sabe. Mas isso é uma criação de experiências de tempo e espaço-lugar através do que chamamos de emoções. E, dissemos que sua personalidade do presente é a soma total dos elementais que você criou, enviados e agora voltam para você. Agora, usando o éter de impressão, você aprende a usar a mente. Você aprende, conscientemente agora, como está criando elementais. Você está fazendo isso o tempo todo subconscientemente, sem saber o que está fazendo. Você está criando, como diz Cristo, espíritos sem sentido. Ele os descreve no Evangelho, o próprio Cristo. Podemos ver a natureza desses, como os chamamos, formas de pensamento emocionais. Isso acontece fazendo uso da supersubstância da mente por meio da visualização. Você visualiza o tempo todo, mas não conscientemente. Subconscientemente. Você está visualizando o que queria ter. O que você desejou ter. E acredite em mim, visualizando perfeitamente, quando sua personalidade do presente quer alguma coisa. Fiquei impressionado ao ouvir um menino de 17 anos, analfabeto, que não foi à escola. Apenas algumas aulas na escola primária. Ele veio até mim enquanto conversava e me disse, Senhor, meu único desejo é conseguir um carro. Estou trabalhando muito, muito duro e ganho dinheiro. Quero apenas um automóvel. Perguntei-lhe qual.
Ele me descreveu todos esses carros, os BMWs, as Mercedes e muitos outros, explicando-me coisas, aquele menino analfabeto que foi apenas para a primeira classe da escola primária. Não sabendo inglês, apenas vendo coisas nos catálogos. Pude ler em sua mente que ele estava visualizando as coisas clara e nitidamente. Então, todo mundo está usando subconscientemente o poder do éter de impressão. Para quê? Para os interesses de sua personalidade do presente. Mas, o que você precisa consciente e conscientemente agora é usar a sagrada supersubstância da mente na criação de elementais. Não apenas qualquer tipo de elementais. Quero dizer formas de pensamento. Um buscador da verdade deve, definitivamente, aprender a natureza desses elementais de sua própria criação, compondo sua personalidade do presente. Compondo, o que eu chamo, seu subconsciente. Então, é muito trabalho e precisa de sinceridade com vocês mesmos. Mas agora vejo outra coisa. Você ainda não sabe que é a alma. Você não alcançou a autorrealização para saber quem você é. Primeiro, porque você não sabe. Você tem medo de mudanças. Da mudança que você chama de morte. A morte não existe. O que existe na vida são as mudanças. Alguém muda deixando para trás o corpo material. Porque, se a morte existisse, então o ser infinito seria mortal. O ser infinito teria a morte em si mesmo. Então, uma coisa como a morte não existe. É a mudança, a primeira coisa que você tem que aprender, e você terá que aprender. Conhecendo a verdade. Então, o que as pessoas estão fazendo o tempo todo? Tentando ganhar dinheiro. Acumulando dinheiro e propriedade, ganhando posses e ficando ricos. Milionários. Você tem tantos ao seu redor em todos os países, especialmente na Suíça. Isso é verdade. Vi muitos milionários lá e conheci alguns que não sabiam quanto possuíam. Ainda assim, eles tinham medo da morte. Quando acontece que um amigo ou membro de sua família parte, eles ficam muito desesperados porque enfrentam o desconhecido. Perguntei a eles o que você realmente ganhou até agora. Cristo diz na Bíblia, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Como podemos perder nossa alma? Não saber o que é isso que ele quis dizer. Sem descobrir que toda a sua atenção com os sentidos, até este momento presente, estava fora do corpo e não, para dentro. Não encontrando a verdade em você através da introspecção. Um dos deveres dos buscadores da verdade é ver a verdade todas as noites analisando seus desejos, seu comportamento, suas emoções, estudando os acontecimentos do dia que passou, dando muita importância à introspecção, ou seja, olhando para dentro. Então, qual é a coisa real? Descobrir quem você é, saber quem você é. Não tenha medo das mudanças porque você está sob as mudanças o tempo todo. É o que você chama de o passado. Basta começar a pensar. Antes da minha vida no planeta agora, séculos e séculos, há toda uma eternidade atrás de mim no tempo. O que sei é o momento presente que estou aqui, agora. Eu existo. Como apareci na vida, agora, se eu não estivesse existindo o tempo todo, sem uma forma diferente de vida, claro. E, à nossa frente, como futuro, está toda a eternidade novamente. O que serei nessa eternidade? Aniquilado? Como é isso? Se eu for aniquilado, deixar de existir e deixar de ser e existir são duas coisas diferentes, então como é que hoje, neste momento presente, estou vivo e sei disso? Suponha que alguém em algum lugar lhe perguntasse isso há 20 séculos. Seria a mesma coisa. Eu saberia naquele momento que estava vivendo então. Nunca suspeitaria do que sou agora. Há quem se lembre de suas reencarnações passadas e do que foram. Existe uma maneira de saber. Então, o que eu fui, o que fui todos esses séculos que chamo de o tempo passado? Sou apenas um canudo na superfície do oceano sem saber onde estou. Como personalidade do presente, sim, essa é a verdade. Mas, como espírito alma ego, não é, especialmente quando você ganha o que eu chamo de superconsciente eu. Tornar-se Deus? Não. Percebendo que você é Deus. Você não vai se tornar algo que você não é agora. O que vai acontecer é apenas conhecer e perceber o que você é agora, estando concentrado no tempo e no espaço, e em seus corpos. Esta é a verdade. Há algo que Cristo disse sobre isso. Ele disse que havia um sujeito tentando encontrar e possuir certas joias e tesouros. Ele os empilhava e empilhava, mas isso não lhe dava realmente satisfação. Até que encontrou a pérola preciosa. Quando a encontrou, não se importou mais com nada que possuía antes. Seu cuidado era aquela pérola preciosa. Cristo estava dizendo isso em grego. Ele falava grego, latim e aramaico. Politimos margaritis. Pérola preciosa, o que significa? Quando um homem, procurando e procurando, coletando e reunindo, pegando e roubando, chamando as coisas de suas, encontra seu eu, não se importa mais com isso. Essa é a pérola preciosa, encontrar o eu. Agora, não quero dizer que um homem não deve se importar com as coisas materiais. Definitivamente. Porque ele vai descobrir que tudo é precioso de acordo com o uso que você faz dele. Você deve coletar riquezas e dinheiro, porque, fazendo bom uso dele, você pode ajudar os outros. Suponha que você denuncie tudo e não tenha nada. Eles não são coisas preciosas para você. Um dia você vê algumas pessoas passando fome. Precisando de comida, pão. Você não tem dinheiro para dar a eles para comprar algo para comer. Você vai se sentir mal. No entanto, se você tivesse, poderia ajudá-los. Ajude as pessoas. Faça algo de bom ao seu redor.
Então, ganhar dinheiro de forma honesta e decente é bom. Isso permitirá que você ajude os necessitados. Caminhando outro dia, estava conversando com Margarete. Estávamos falando sobre essas coisas. Eu disse a ela, pessoas ricas aqui. Só se fizessem bom uso do seu dinheiro. Dinheiro é bom. Ela disse, gostaria de ter dinheiro. Definitivamente, se você fizer bom uso dele. Então ela perguntou, o que é o dinheiro ser tão importante para tantas pessoas? Eu disse, uma faca de 2 gumes. Nas mãos de um cirurgião pode tirar um câncer e curar o homem, mas, nas mãos de um criminoso, pode matar. No entanto, não há nada de errado com a faca. O que está errado é a disposição daqueles que seguram a faca em suas mãos. Não é assim apenas com uma faca, mas com tudo. Com autoridade. Então, não há nada de ruim ou mal no mundo. Porque, se algo fosse ruim ou mal, Deus não o teria criado. Tudo é bom. O que é ruim é a disposição dos homens. Como eles usam as coisas. Então, você deve ter isso em mente. Ganhar dinheiro de forma decente e correta é bom. É muito melhor do que ficar preguiçoso sem fazer nada. E, claro, você terá tempo para meditação e tudo isso que estamos ensinando. Há muito tempo para trabalhar e fazer todas essas coisas. Não precisamos de mais tempo para todas essas coisas. Você não precisa gastar todo o seu tempo apenas em meditação. Todo mundo tem que trabalhar para manter sua mente ocupada com algo ao seu redor. Isso não é um tipo de concentração e meditação, você acha? Claro que sim. Então, alguém deve, definitivamente, ter um emprego para ganhar a vida e o que é necessário para sua família, para manter a família bem alimentada e em bom estado. E, alguém tem muito, muito tempo para meditação, concentração e observação. Qual será o objetivo do buscador da verdade, como primeiro passo? Estudar o corpo material e estudar anatomia, especialmente aqueles que desejam afirmar que ser bons psicoterapeutas. Meditar sobre o trabalho das inteligências, dos santos arcanjos e vê-lo em seus corpos. Estudar a obra criadora do Espírito Santo e dos arcanjos dentro do próprio corpo material. Meditar sobre o seu corpo material, os órgãos, o funcionamento e tudo mais. Então, o segundo passo. Apenas concentre-se no que chamamos de seu duplo etérico de seu corpo material. Além de conhecê-lo teoricamente, temos que usá-lo na prática. No início não é possível ver o duplo etérico. Mas, começando a usá-lo, você terá o conhecimento de que ele existe. E então, você pode usá-lo. Você vai usá-lo como éter de impressão, visualização. Não é difícil porque você está fazendo isso o tempo todo subconscientemente, servindo aos interesses de sua personalidade. Agora, você tem que usá-lo não apenas assim, mas conscientemente. Eu quero fazer isso e aquilo, e vou visualizá-lo por um certo tempo. O que você vai ver? Que quando você começar a meditar, mesmo meditando antes de visualizar, centenas de pensamentos virão para tirar sua atenção. Então, agora, você tem que se tornar o mestre da situação, ser capaz de se concentrar em uma coisa por um tempo que você quer, não permitindo que nenhum outro pensamento ou nenhuma outra emoção tire sua atenção de você. Esta é a parte mais difícil de seus exercícios. Mas você pode ter sucesso. Em seguida, outros exercícios para manter-se completamente calmo, relaxado e silencioso e ver o que vem à superfície de sua mente e do seu subconsciente. Você tem que observar o que é seu subconsciente. A natureza do subconsciente e o que vem à tona. Estes são os exercícios que você tem que fazer. E, o que você descobrir, coloque por escrito para ver novamente que experiências você teve. Com o tempo, você ganhará a clarividência subconsciente. Então, há um ganho nisso. Em seguida, você deve usar seu éter cinético e estético para se mover no corpo em um determinado ponto que você selecionou e senti-lo. Assim, o éter cinético e o estético estão juntos. Com o tempo você poderá se concentrar em qualquer parte do seu corpo, em qualquer lugar do seu corpo. Qual é o ganho disso? Você pode tirar a dor de qualquer parte do seu corpo quando sentir. E, quando dominar tudo em seu corpo, você pode estender o que chamo de éter cinético para fora de seu corpo, acompanhado pelo éter estético. Isso não é exossomatose, isso é projeção. Bem, este é o início da exossomatose. Porque, projetar parte de si mesmo, criar um elemental e enviá-lo, e estar em contato com ele não importa o quão longe você o envie, não é exossomatose. Exossomatose é você deixar o corpo material, ir lá e estar lá. Você não pode fazer isso a menos que se torne mestre do éter estético e cinético de seu corpo material. Você deve aprender mais por concentração e meditação, para ser pensado por aqueles que já conhecem a natureza desse duplo etérico. Você aprenderá, para sua personalidade do presente, o que é o corpo material em que essa personalidade vive. E, você tem muito trabalho a fazer em sua personalidade. Isso é muito mais difícil. Conhecer a existência de seu corpo psíquico e seu duplo etérico. Há muito trabalho a fazer em analisar suas emoções, suas fraquezas, seus desejos, seus anseios e seu comportamento. Esse é um trabalho muito mais difícil de fazer e você tem que fazê-lo. Agora, isso vai junto com o trabalho no plano noético, porque você descobrirá que não há desejo ou emoção quando você deixa a mente de fora. Esta é a maneira de desenergizar os elementais. Você aprenderá isso mais tarde. Então, você aprenderá a natureza de suas emoções, fraquezas, desejos, fixando sua atenção, não da maneira que você usou antes, servindo às emoções e aos desejos. Agora, você tem 2 tipos de elementais. Um é pura forma de pensamento em suas mãos para julgar e aprender de que maneira a mente, escrava de um desejo, estava se comportando.
Retomá-lo desenergiza os elementais, que o torturavam o tempo todo. Os elementais mais torturantes, não vistos, mas as pessoas estando sob seu fardo o tempo todo, são o que você chama de ideias fixas. Um termo muito usado agora pelos professores de parapsicologia. Eles estão usando termos e não conhecem a natureza deles. Porque, acredite em mim, psicologia e parapsicologia estão em sua infância agora. Se você quiser, pode trabalhar e trabalhar com eles apenas para se libertar da influência desse tipo de elementais. Agora, alguma pergunta sobre a lição? Amanhã a lição será mais sobre o duplo etérico do corpo material. Isso será muito bom para quem tiver centros psicoterapêuticos. Eu gostaria de saber se você poderia liderar uma meditação agora? Sim, teremos um exercício. Um exercício elementar. Relaxe-se completamente. Comece pelos pés, os dedos dos pés. Relaxe completamente. Isso é muito necessário antes de qualquer exercício. Sinta seus dedos dos pés e suba até os joelhos. Sinta-os relaxados. Se você estiver sentado em uma cadeira, os pés estão completamente relaxados. Sua barriga está relaxada. Suas mãos estão relaxadas. Sinta o peito completamente relaxado. Sinta a sua cabeça. Tudo em seu corpo relaxado. Concentre-se nesse relaxamento. Agora, medite. Neste momento os santos arcanjos dos elementos estão trabalhando com este corpo material meu. Qual é a circulação do sangue? Quer você saiba ou não, o sangue está circulando em todo o corpo material. O duplo etérico em seu corpo material, de seu corpo material, está funcionando agora para tornar o corpo material, cada órgão dele, cada parte dele, cada célula sanguínea, cada molécula, viva e bem notável de energia. O Senhor da Luz e do Fogo, Miguel, está aquecendo seu sangue. Gabriel, o Senhor dos Líquidos, cooperando, está compondo as células sanguíneas. Rafael, o Senhor da Eletricidade e do Magnetismo, e outras forças, está carregando as células sanguíneas, os órgãos e todo o corpo, com essa energia eletromagnética. E Uriel, em seu corpo material, está equilibrando esse trabalho criativo dos arcanjos mantendo os órgãos e o corpo em boa ordem, desde que sua personalidade do presente não esteja interferindo desperdiçando essa vitalidade ou energia pela maneira de viver, pensar, se mover. Viver, isso significa expressar fraquezas, ódio, ciúme, inimizade. Tudo isso está queimando a vitalidade etérica necessária aos santos arcanjos para manter a saúde e a boa ordem todos os órgãos do seu corpo. Neste momento você está vivendo no corpo material, o Espírito Santo e os arcanjos estão trabalhando para você. Pense no que é a circulação do sangue. Agora, sobre o trabalho do arcanjo Rafael em seu corpo. Pense no que é anabolismo, catabolismo e metabolismo, ou seja, construir, dissolver e manter o equilíbrio no corpo. Estudando esse funcionamento no corpo você conhecerá a sabedoria total e a onipotência do Senhor. Estudando essas coisas você entende o que é a vida no corpo material. A sabedoria total está em seu corpo material, desde que você não interfira, atrapalhando esse grande trabalho de seus irmãos arcanjos. E, praticando com o tempo, você entrará em contato consciente com esses arcanjos. Primeiro você entrará em contato com seu anjo da guarda com quem você fala o tempo todo sem saber. Às vezes, quando você exagera, ele interfere com o que você chama de picadas de consciência. O primeiro arcanjo com quem você entrará em contato é seu anjo da guarda. Ele sabe tudo sobre você, embora você não saiba nada sobre ele. Ele está em você, egoificado com você. Concentre-se em seu corpo relaxado. Sinta o éter estético, que você está em seu corpo, calmo e quieto. Acalme todas as emoções e pensamentos. Tente descobrir quem você é.